Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quero falar hoje sobre a santificação da nossa mente. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: nós temos a mente de Cristo. E Colossenses 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Queridos, nós sabemos que a vida sem consciência não é outra coisa senão uma sombra, não é? Uma vida sem consciência é uma vida sem significado, sem valor, né, para qualquer pessoa. E os pensamentos, eles são produtos da nossa imaginação. E uma vez que são de extrema importância para nós, é muito, mas muito importante que nós aprendamos a pensar corretamente. Eu quero falar sobre isso, a importância de santificarmos a nossa mente, de sabermos pensar, de aprendermos a pensar, não é? Os homens são influenciados por seus pensamentos comuns e diários. Eu vi uma expressão, um pensamento que diz o seguinte: os feitos do pensamento podem gerar reputação, mas hábitos mentais geram caráter. Vou repetir. Os feitos do pensamento podem gerar reputação, mas hábitos mentais geram caráter. Então, a história nos mostra que alguns homens realizaram grandes feitos através de invenções tremendas, mas que na verdade esses homens tinham uma vida imoral, como Albert Einstein e muitos outros, não é? Então, os feitos do pensamento podem gerar reputação, mas os hábitos mentais geram caráter. Olha a importância do pensar corretamente, do pensar de forma santificada, não é? Todos nós, você e eu, vivemos em dois ambientes. Um é o mundo que nos cerca e outro são os pensamentos sobre este mundo que nos cerca. Vou contar uma ilustração. 3 homens estavam andando, não é, lado a lado, não é? Estavam andando, caminhando numa floresta, não é? Um poeta, um naturalista e um madeireiro. Presta atenção, um poeta, um naturalista e um madeireiro. E eles estavam atravessando uma floresta, e aí a mente do poeta começou então a voltar séculos atrás ao tempo, né? Ele começou a imaginar quando aquelas imponentes árvores, não é, foram plantadas e agora elas apareciam ali diante dele, não é? Ele começou a imaginar quando elas começaram a arrebentar da terra como minúsculas folhas, e ali então ele escreveu um poema. O segundo homem é o naturalista, não é? E o mundo do naturalista é muito pequeno, é muito menor, é muito mais detalhado, não é? E ele então ouve o canto doce, não é? O canto doce e audível, pouco audível dos pássaros, que flui, né? E através daqueles ramos, ele começa a imaginar, não é? Ele tenta descobrir quem é, que passarinho é esse que está cantando, não é? Ele sabe que tipo de musgo é aquele que se agarra ao pé daquelas árvores que estão ali há séculos e séculos. Esse é o mundo do naturalista. O terceiro homem é o madeireiro. O mundo do madeireiro é muito menor do que o do poeta, do que o naturalista. O mundo é menor, ele não está preocupado com a história nem com a natureza. O que o madeireiro está pensando? Não é? Ele começa então a olhar aquela madeira e começa a avaliar o diâmetro, a altura daquela árvore, começa a fazer cálculos rápidos e ele, não é, então começa a determinar o valor de mercado daquela madeira, daquela árvore que está ali. Olha só, que diferença. 3 mundos diferentes, no mesmo ambiente. Uma floresta. Um poeta, um naturalista e um madeireiro. Então nós vimos que o mundo externo se transformou em 3 mundos internos. Por quê? Por causa da imaginação dos homens. Queridos, coisas e eventos externos são apenas a matéria-prima. O produto acabado é qualquer coisa que a mente queira. Judas Iscariotes e João, o amado discípulo, eles viveram no mesmo mundo.
Não foram? Foram discípulos de Jesus, caminharam com Jesus, mas a sua visão de mundo era completamente diferente. O mesmo pode ser dito de Caim e Abel. Viveram no mesmo mundo, mas tiveram uma visão do mundo totalmente diferente. Esaú e Jacó, Davi e Saul, pessoas que viveram no mesmo ambiente, mas que reagiram diferente a esse mundo. E com isso nós aprendemos que não são as circunstâncias que fazem os homens, é a reação destes diante das circunstâncias, né, que determina que tipo de homem eles serão. Então, as habilidades mentais do cristão podem e devem ser modificadas, devem ser condicionadas pelo Espírito de Cristo que habita nele. Então, o crente cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, ele tem a mente de Cristo, de modo que suas reações ao mundo externo, né, elas precisam ser as mesmas de Cristo. Mas isso não é automático. Isso não acontece no estalar dos dedos. O que pensamos quando estamos com liberdade para pensar sobre o que queremos ser? O que é que domina o seu pensamento a maioria do tempo? É isso que você é ou que vai ser logo. A Bíblia, a palavra de Deus tem muita coisa para nos dizer acerca dos nossos pensamentos. Muita coisa, a Bíblia fala muito. Eu quero deixar aqui alguns textos. Olha só, Isaías 59, 7. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. 2 Timóteo 3, 8. Né? Olha, falando daqueles que resistem à verdade. Homens de todo corrompidos na mente. Jeremias 4, 14. Até quando, não é, hospedarás contigo os maus pensamentos? Romanos 12, 3. Não pensem de si mesmo além do que convém. Olha só. Esse tem muitos outros textos que falam muito sobre a mente. Então nós observamos nesses textos aqui, né, pensamentos de iniquidade, pensamentos corrompidos, pensamentos maus, pensamentos soberbos. E essas são realidades vividas por muitas pessoas, que eu espero que não seja a sua realidade. Né? E nós não podemos aceitá-las para o nosso viver diário. Não podemos aceitar esse tipo de pensamentos. Mateus 9, 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vossos corações? Essa mesma repreensão de Jesus se aplica a você? Tomara que não. Não é? Salmo 139 diz: de longe tu penetras os meus pensamentos. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Salmo 139. Então, só Deus tem esse poder de sondagem, né? Mas não só de sondar, mas Deus também tem o poder de modificar os nossos pensamentos. Hebreus 8:10 diz o Senhor: nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Então devemos levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Cuidado com a sua mente. A nossa mente precisa ser um santuário purificado. Romanos capítulo 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o conselho da palavra do Senhor. Uma mente transformada transformai-vos, né, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma a nossa mente. Então, queridos, eu quero te aconselhar hoje sobre o exercício da mente. Pensai nas coisas lá de cima. Quem quiser verificar sua verdadeira condição espiritual, pode fazer como? Notando quais foram os seus pensamentos nas últimas horas, nos últimos dias. O que tem dominado mais o seu pensamento? Isso determina ou vai determinar quem você é ou quem você será. Queridos, há um pensamento que diz que uma mente vazia, ela é oficina do diabo. O homem é aquilo que ele pensa constantemente. E é um provérbio chinês que eu quero encerrar, que diz o seguinte: se você deseja conhecer a mente de um homem, ouça suas palavras. O que tem ocupado o seu pensamento? São as coisas do céu? Permita que Deus imprima na sua mente as suas leis. E aí você terá o caráter de Cristo. Como é que está? O que tem dominado a sua mente, o seu pensamento? Oremos. Senhor,
Que a tua palavra possa dominar a mente dos teus filhos que estão me ouvindo. E que eles tenham a mente cativas na tua palavra. Eu oro e abençoo essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.